paz vos deixo, a paz vos dou. Que linda frase de Jesus. Que nessa noite, que nosso pensamento já está em comunhão com o Pai. Só nos resta agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. E a nós todos, que estamos permanentemente na vigília do nosso bem e do nosso amor. Ao menos deveríamos ser. Nessa vigilância e nesse observar-se, notamos o quanto ainda carecemos, amados irmãos, de correções mesmo, de disciplina, de ordem, de chamados nas advertências que nos são dadas. Diuturnamente, quando despertos nós percebemos e quando sonolentos deixamos passar desapercebidamente e não damos valor aos verdadeiros chamados para a retificação das nossas atitudes sobremaneira e fazer com que nossos pensamentos sejam direcionados ao bem, à paz e ao amor. Nessa condução é que nós traçamos o rumo da nossa presente jornada. Indubitavelmente, a melhor de todas as nossas encarnações e reencarnações. Naturalmente, trabalhamos com a palavra reencarnamos, porque já trabalhamos muito, já sofremos muito e recalcitramos no erro. E por recalcitrar e por teimosamente persistir, é que aqui estamos. E agradecemos ao Pai. E qual o pai que não quer o bem dos seus filhos? Qual a mãe que não repreenda no justo momento? Senão para a melhoria e para a aprendizagem. O tema dessa noite, calco na cronista de Jesus, assim denominada Amélia Rodrigues, também uma benfeitora espiritual que colabora com Divaldo Franco, assim como Joana d'Ângeles, no mundo espiritual, para nos trazer as mensagens. Lendo uma breve biografia de Amélia Rodrigues, uma poetisa, professora, escritora baiana, chamou-me a atenção uma coisa que se aproximou muito da minha vida e da qual eu gosto. Espírito sensível e nobre, Amélia Rodrigues era católica praticante, sendo convidada por Joana d'Ângeles no mundo espiritual para ampliar o número dos servidores do Cristo nas hostes do Consolador, em considerando os seus elevados dotes espirituais e realizações humanas enquanto esteve na jornada carnal. Partimos do princípio, não importa a religião, é apenas uma denominação. Importa que nós estamos na trilha da religião do amor, que é a melhor das religiões, que é a conduta maior. Não importa se era praticante católica, o importante é que ela tinha consciência. E essa percepção da vida, deixando o legado, não só para o mundo literário da época, como para todos nós, e se procurarmos na literatura, vamos encontrar essa referência de Amélia Rodrigues, e convidada pela insigne benfeitora Joana d'Ângeles. Imagine, se aqui há alguns milhares de anos terrestres e de múltiplas reencarnações, fôssemos um dia convidados no plano espiritual para palestrar, para trazer à Terra novos horizontes benfazejos. Fico imaginando a felicidade de poder planar no mundo espiritual sem as agruras do corpo físico. Por outro lado, fico feliz por estar ainda no sofrimento e nas agruras do corpo carnal. Porque me dá essa possibilidade de aprender, porque é uma escola bendita da aprendizagem. E pesquisando e lendo esse maravilhoso livro chamado Até o Fim dos Tempos, é que eu encontrei esse tema de correções libertadoras.
E não há dúvida de que a correção no momento certo nos liberta de muitas coisas. Basta ver quando voltamos à nossa infância e que fomos reprimidos e chamados à corrigenda, ou seja, para nos corrigirmos do erro cometido, nós não criamos e não trazemos mágoas nem ressentimento, porque sabemos que aquilo foi necessário, foi útil e bom para nós. Então foi uma corrigenda necessária, uma correção no justo momento que nós precisávamos. E por isso que hoje, um pouquinho melhor, lapidados, já melhorando, por isso que estamos aqui. É verdade. Vocês já podem se considerar bem-aventurados, primeiro, porque trazem o reino de Deus dentro de vocês. Que lindo, né? Como eu, como todos nós. Segundo, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra. Então essa paz, essa consciência adquire-se sob o chicote mesmo. Como é duro aceitar. Antes de entrar propriamente dito, busquei na internet e encontrei na Federação Espírita Brasileira um tema assim, muito apropriado que se chama assim, Aceita a Correção. Um título fantástico. E começa citando Paulo na carta aos Hebreus, quando diz assim: e na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Vale a pena sentir o que Paulo dizia aos Hebreus. E, na verdade, toda correção no presente, lá como aqui, não parece ser de felicidade, de gozo, mas sim de tristeza, e é verdade. Mas, passado um tempo, é que a gente vai fruir dessa bem-aventurança de termos padecido, fruído dessa punição. E ela compara, nesse texto, perdão, o texto compara com a terra, com a água e com a árvore. Mas antes disso, ouvi numa reunião social o sorriso da Suzy me pedindo: mas fala dessa frase linda que você acabou de falando de Joana d'Arc, quando eu comecei, lá numa reunião social, que lindo. A poda renova, mas naquela ocasião eu troquei a palavra renova por a poda dói. E como dói, né, meus irmãos? E qual a coragem de podar uma árvore? Já repararam? Dizíamos na ocasião, e repetimos hoje, que para podar nós precisamos de alguns elementos. Primeiro, um instrumento afiado, uma tesoura, basicamente. Mas segundo, o mais necessário, precisamos ter as habilidades para manusear aquela tesoura da poda. E o terceiro elemento que colocaria seria o conhecimento. Talvez o mais importante. Saber a época para podar, saber o local onde se vai cortar, se é muito para cima ou se é lá bem baixo, e aí entra novamente a perspicácia do lavrador, do jardineiro, do hábil trabalhador, para saber, mas ela está tão viçosa, essa roseira, essa árvore, mas para que eu vou podá-la? E é exatamente nessa poda, que é uma dor para quem poda e dor para quem sente, e a gente sente a dor da árvore. Basta ver que algumas lacrimejam. E elas nos dizem: eu aceito que você me pode, porque eu acredito em você, porque eu vou me renovar. E sei que naquele momento, com as minhas anfratuosidades, com as minhas arestas morais imperfeitas ainda, preciso ser podado. E por isso ela me renova. E ela continua: se a poda dói e a poda renova, a dor desperta. E como desperta? Basta ver. E vejo algumas pessoas aqui com dor. E quem não tem dor? Se não tem a do corpo físico, tem as dores da alma. Concorda? E tem as dores da mente ainda.
porque guarda pensamentos que são ruins, desnecessários, que ficam lá, como a gente diz popularmente, ficam martelando no meu cérebro e não me deixam. E acordo de madrugada com aquilo lá me martelando, e levanto, vou ao banheiro, retorno e continuo a martelar. E eu rezo, medito e aquilo continua intermitente. E como desperta? E a dor moral? E a dor da consciência? E a dor daquilo que nós não aceitamos pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, por nos considerarmos melhores. E quando alguém, no momento aprazado, nos diz uma palavra, que aquilo cala fundo na nossa alma, porque aquilo tocou, porque era uma palavra que tinha a intenção de nos educar. E por isso que a provação educa, ela continua. E era uma prova pela qual eu tinha que passar. Porque a poda das minhas arestas, das minhas imperfeições se tornam necessárias. Mas não apenas quando se aproxima a primavera, na época da invernia, do inverno, que ainda está hibernando a árvore, perdem as folhas e ficam lá esperando o despontar do primeiro calor primaveril para soltar os rebentos de novos galhos, de novos frutos que virão. E isso é necessário. E por isso mesmo que toda alteração de comportamento para uma atitude melhor, passando pela poda, passando pelo crivo da dor, sorvendo as provações ou expiações, umas como castigo, não, são todas elas justiça divina para conosco, porque são necessários esses sofrimentos. Essa renovação das nossas atitudes demanda também um comportamento. Então, voltando à comparação da terra, ela também passa pelo crivo de ser revolvida, mexida, trabalhada, é na verdade, para receber a semente. E reparem o quanto ela é também sofrida pelo arado, pela enxada, pela pá, pela inclemência dos cutucões, das reviradas da terra. Alguns já com raiva, com esforço, e outros já com mais amor, com mais dedicação, mas que revolvem aquela terra. Para quê? Para que depois, nessas retificadas fileiras traçadas dos seus sulcos, venham trazer novas flores, novos frutos renovados pelo plantio das sementes, que é uma outra metáfora linda. A segunda, falamos da árvore, e ela, em regime de poda, ela reserva as suas seivas, as suas fontes de vitalidade, para naquele momento sentir também a inclemência de ser tocada, de ser podada, de ser renovada. Mas depois, com o passar dos dias, vindo os primeiros raios do sol trazendo o calor, o prenúncio da primavera, não importa se com dias ainda frios ou não, mas os dias de calor já deram calor para aquela árvore, para que ela se robustecesse, e começam as flores e os frutos. E finalmente a água, ela está calma, ela está serena, tranquila na sua fonte, até o momento que ela precisa criar coragem. E a partir do momento que sai da fonte, ela começa a traçar o seu próprio caminho, a sulcar trajetos que só ela sabe o quanto deverá sofrer para traçar esses caminhos. E ela também faz meandros nas suas caminhadas e contorna obstáculos, mas ela vai em frente para se entregar aos braços do grande mar. E junto nessa comunhão interativa das águas que provieram de uma linfa pura da fonte, vão se misturar com o grande mar da vida. E todos nós somos essa linfa pura, dessa fonte, que é nosso espírito mais imperfeito no plano terreal, nos deixamos macular. E essas nódoas, essas manchas de nossas imperfeições
fazem com que nós também tracemos caminhos que são as nossas jornadas para chegarmos ao grande mar da comunhão universal. De junto com os irmãos, caminharmos. É a água da fonte se juntando com tantas outras águas e formando a imensidão do grande mar da vida. Que beleza! Então falamos agora da corrigenda, da correção. E diz aqui o texto, a corrigenda ou a reprimenda, a correção é sempre rude. Não é verdade? Ela é rude, assim como a poda. Não deixa de ser rude. Ela é aparentemente grosseira, porque é um cortar. E ela é rude. É desagradável e amargurosa. Com certeza. Quem gosta de receber uma corrigenda, uma reprimenda, um castigo? Quem? Obrigado. Ninguém levantou o braço. Nós não gostamos. Em sã consciência não gostamos. Nem quando criança, nem quando jovens, tampouco quando adultos, e menos ainda quando adultos já passados dos 50. Não gostamos. Por isso ela é amargurosa, ela é rude e ela é desagradável. Mas, naqueles que a aceitam, resulta sempre em frutos abençoados. De experiência, de conhecimento, de compreensão e de justiça. Que lindo, né? Traz sempre experiência, frutos abençoados do conhecimento, da compreensão e da justiça. A terra, a árvore e a água suportam pelo constrangimento, e passam mesmo constrangimento. É sentir-se invadido. Já repararam? A gente invade a privacidade da árvorezinha, a gente invade a privacidade da terra, e a gente também invade a água. E é constrangedor. Mas esse constrangimento no homem, que é o ser consciente, racional, inteligente, ele é benéfico, mas chega ao grande caudal do livre-arbítrio, que vai ambientá-lo no coração. E esse livre-arbítrio é o que o diferencia da terra, da água e da água, que aceitam. E por nosso livre-arbítrio, nos revoltamos, nos rebelamos e não aceitamos. Mas não aceitamos agora, mas aceitaremos mais tarde, com frutos mais amargos e mais experiência. O problema, diz o texto, da felicidade pessoal nunca será resolvido pela fuga ao processo. E não adianta fugir desse processo reparador. Uma hora ou outra seremos pegos. Exterioriza a correção celeste em todos os cantos da terra. Raros lhe aceitam as bênçãos. Surge, então, com o sofrimento, espinhos e pedras que, misturados à lei natural, que é a lei da purificação, que é a lei da nossa evolução, e o nosso fanal, o nosso objetivo é a evolução, e não há como fugir, nós chegaremos e aceitaremos. E por isso mesmo, o texto diz assim, não perca a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Não perca. Não percas a tua preciosa oportunidade. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos sublimes da sublimação, meus amados irmãos, que nos compete aproveitar. Este texto, por si só, daríamos para continuar. Mas, voltando ao magnífico livro Até o Final dos Tempos, a cronista de Jesus fez-me fazer algumas reflexões. Primeiro, na extenuante jornada do Mestre, ao final do dia, ele ia em busca do silêncio. Ele ia em busca da meditação. Recolhia-se a um canto para meditar e para se tornar mais ainda na perfeita comunhão com o Pai. E por isso mesmo que ele dizia, o Pai e eu somos em sintonia, estamos em sintonia, em perfeita comunhão. E somos um só. Que é exatamente o exemplo. E nestes momentos
E nesses momentos em que o mestre estava em recolhimento, isolado a um canto na casa do querido Simão Pedro, que costumeiramente ele se hospedava, retornando, ele foi procurado pelo bondoso discípulo, que estava com a mente repleta de questionamentos. E depois nós vamos ver de que forma essa mente inquieta de Pedro, e repararam que Pedro era inquieto, e por isso que era maravilhoso, e é maravilhoso. As mentes inquietas são fantásticas, porque é um laboratório assim, fantástico, não para nunca. E por indagar constantemente, estão na ânsia da aprendizagem. E o mestre tinha para com ele toda a bondade, toda a paciência e toda a consideração. Porém, antes, fala-nos a cronista de Jesus assim: enquanto as tricas e fuxicas, as rixas farisaicas, se multiplicassem em constante ameaça ao Rabi, a Jesus, rixas e tricas, intrigas, fofocas, ele se mantinha impertérrito, calmo, sereno e dócil. Ele prosseguia ensinando e arrebatando as multidões. Talvez aquela fosse a última estação das flores de que ele iria passar. As notícias das curas prodigiosas do mestre alcançavam as terras distantes. E se renovavam os enfermos que, após curados, iam, esta é a expressão, iam em busca da cura, mas da cura do corpo. E partiu. E ela diz, sendo substituídos por novos magotes que chegavam. Magotes é como se fossem animais. Grupos de animais. Olha a comparação. Porque eram mais enfermos ainda. Uns chegavam curados, eram e partiam, mas sempre retornavam. E ela diz o que foi tão bela dito na renovação, na oração inicial. A falta de renovação moral das criaturas respondia como até hoje pelo acúmulo de enfermidades que aconteciam. Não se curavam por dentro, portanto as doenças retornavam. Já repararam que nem sempre a cura física é uma bênção, porque não vem junto com a renovação interior, com a renovação moral. Mas quando você consegue a cura dos seus males físicos, das suas enfermidades físicas, corra atrás para mudar de dentro para fora. Então aí você estará na retificação correta, porque você a compreendeu. Incansável e bom. Jesus atendia os infelizes, admoestando-os a que mudassem de atitude. Era o tempo todo Jesus nos advertindo. Só que eles não entendiam em relação ao comportamento e abrindo-se ao amor a Deus. Sempre, o tempo todo, ele pedia para que se voltassem para Deus. E nessa insânia que muitos é peculiar, aqueles sofredores desejavam somente libertar-se do fardo dos sofrimentos e que se desse para que não também ficassem só nisso, mas que se dessem conta da sublime canção que seus lábios entoavam, apontando para a nova era da felicidade, como hoje. E numa daquelas noites, da mente inquieta de Pedro, ele se volveu para o mestre, que estava em silêncio, e na sua mente aturdida por tantas inquietações, pediu, rogando, Senhor, eu gostaria de entender, Jesus, por que a dor chibateia com tanta força o dorso das criaturas indefesas? Para onde direcionamos o olhar, Senhor? Defrontamos a miséria, a enfermidade, as agonias e a morte ceifando as vidas. Não é atual isso? Para onde volvemos nossos olhos hoje, encontramos ainda miséria,
enfermidades, agonias, dores lancinantes. E ele continuou. Mesmo nos lares abastados, ricos, o sofrimento faz residência. Quer dizer, não é só para os lares cuja miséria financeira também está presente, mas para os lares abastados também. Abastados do conhecimento, da sabedoria, das experiências, quanto da riqueza. Ferindo os mais delicados sentimentos e dilacerando as emoções. Esta era a pergunta para o mestre. Aí vem uma outra consideração, observando Jesus. Silenciou-se Pedro, diante do silêncio do mestre, para logo prosseguir organizando as reflexões. Pessoas trabalhadoras, laboriosas, dedicam-se à produção das coisas corretas e não progridem, diz Pedro. Enquanto que outras, desonestas, mesmo cruéis, prosperam a olhos vistos. E não é assim que a gente ouve? Nossa, ele se esfafa, ele trabalha tanto, é um trabalhador da casa, é um dedicado médium, é um religioso profitente, não apenas de início, mas em toda a sua jornada, faz o bem, semeia amor e pratica a caridade. No entanto, quanto mais faz, parece que mais sofre, enquanto que os outros, desonestos, impiedosos, desumanos, vivem na abastança e aparentam felicidade, como se disséssemos, onde moram nas melhores casas, têm os melhores carros, estão sempre viajando. Basta ver nas redes sociais que estão postando sempre como pano de fundo as suas selfies com a Torre Eiffel. É lindo isso, né? É lindo. Essas selfies da vida é maravilhoso. E vem a inveja. E parece que é moderna a pergunta de Pedro. E ele prossegue. Mas como entender-se o magnânimo amor de nosso Pai nessa situação? Talvez essa seja a pergunta. Mas como entender esse amor tão vasto, tão grande, tão magnânimo do Pai, que é justiça, que é amor, que é bondade, e permitir tudo isso? Simão, inquiriu o mestre, como se comporta o pai responsável, cujos filhos desobedientes não lhe seguem as orientações? Este é o mestre, que antes de lhe dar as respostas, devolveu-lhe com uma pergunta. E qual foi a resposta que Jesus ouviu de Simão? Repreendo-os, Senhor. Mas ele continuou. E se apesar dessas advertências, Simão, eles permanecem inconsequentes? Aí Simão respondeu, ele era inteligente. Aplica-lhes corretivos mais severos, a fim de os ajudar. Simão era inteligente. Dá um castigo. Mas e se eles não se arrependem e não melhoram? Mais severo. E o que Jesus disse diante dessa resposta do Pedro? Obviamente respondeste bem, Simão. Nosso Pai, a todas as criaturas, deu-lhe a conquista da felicidade espiritual e eterna. E isso é em nós, extremamente. Nós temos, como objetivo, a conquista dessa felicidade eterna. Ele continuou, Jesus. A estância na terra, a permanência na terra é transitória, como oportunidade de realizar uma saudável aprendizagem para a posterior correção e aplicação do conhecimento. Por isso que é uma estância, é uma escola, é uma oportunidade para que, nessa oportunidade que nos é dada, consigamos aplicar todo o conhecimento. E ele continua. A vida real
Simão, é a do Espírito. Enquanto que o corpo é uma roupagem transitória, com finalidade específica. Mas qual a finalidade dessa roupagem que é o nosso corpo, dessa vestimenta? E Jesus explica. Facultar o desenvolvimento moral no convívio com as demais criaturas. Por isso que eu ficava me perguntando quando adolescente, e perguntava aos meus superiores religiosos, mas que santidade é esta, Senhor, que precisa se isolar nas grutas, chibatear o corpo e viver longe das pessoas? Mas era assim, e se tornavam santos. E compreendemos que a verdadeira santidade está onde? Viver o tempo todo no meio dos nossos irmãos, sofredores como nós, irmãos que muitas vezes nos dão exemplos que não são tão edificantes, que são atitudes incorretas, e que nós nos mantemos em conduta ilibada, em boa conduta e em pensamento reto, em reto pensar, como diz Joana d'Angelis, em reto pensar, o pensamento correto, bem direcionado. E esta exatamente a finalidade da nossa reencarnação. Estarmos em constante convívio com as demais criaturas que também sofrem as injunções inclementes e impiedosas do cotidiano. Quando saudáveis, diz Jesus, atiram-se pelos sordos labirintos do prazer insano, assumindo comportamentos desvairados. Não precisamos nem explicar. Utilizam-se dos recursos valiosos que lhes são concedidos para o uso extravagante e abusivo do corpo carnal. Enquanto tem saúde, aproveita. Basta ver os jovens. Na sua beleza corpórea e na sua saúde juvenil, tudo podem. E atiram-se até aos esportes radicais em permanente perigo, enquanto nos lares ficam os pais, sobretudo a mãe, em agonia e em prece constante para que retornem. E eles aproveitam a vida de uma maneira desvairada, afligindo o próximo em alucinada correria pelas satisfações vis, incessantes e perturbadoras. Um carro em alta potência é uma arma poderosíssima para os incautos jovens. Porque precisam da pressa, porque precisam mostrar. Mas mostrar o quê? Na sua insânia, na sua estultícia, na sua falta de sabedoria e de ponderação, chagam o corpo físico quantas vezes são vitimadas e ficam entrevados em cadeiras de rodas, e os pais, dia e noite, velando por eles. Porque num momento de prazer e de loucura insana, passaram e foram vítimas atrozes do trânsito, ou das bebidas, ou das drogas, de qualquer coisa. E o mestre fez breve silêncio, uma pausa, no velário da noite ornada pelas brilhantes estrelas, para que Simão refletisse e volveu. Por amor, o Pai faculta a todas as criaturas prosseguir sob as chuvas ácidas e calhaus, chuvas ácidas. Interessante essa expressão, amados irmãos. Por isso que, no aproveitamento da água da chuva, as primeiras pancadas, isso está registrado já nos estudos científicos, as primeiras pancadas são desprezadas. Exatamente porque lavam os miasmas do espaço e trazem tudo que é ácido do espaço. Não somente das indústrias, mas sobremaneira dos nossos pensamentos vis, das nossas maldades, daquilo que mandamos para o alto. Então as primeiras chuvas são desprezadas exatamente porque trazem esse ácido do espaço
Como trouxe hoje, como vemos os calhaus das pedras do granizo. E depois acumulam nas próprias cabeças, experimentando o que? As inconsequências. Ao invés de tratar-se de punição, isso é saudável ensinamento de amor, Pedro, convocando aqueles que teimam ainda no erro, a reparação, a reflexão, sem uma anterior causa. Ninguém é convocado ao sofrimento sem uma causa justa. É verdade. E pergunta-se, mas por que acontece isso comigo? E não é a pergunta por que vale. É para que isto está comigo. Se não para eu refletir, ponderar e aceitar essa reprimenda, essa correção como aprendizagem. Isso é benéfico. Que ocorre, porém, com o ser humano nessas circunstâncias, pergunta Jesus. Podendo aproveitar as lições para reequilíbrio, atiram-se nos abismos da rebeldia, blasfemam, ameaçam, vociferam, mais complicando o quadro das próprias dores. Cada qual, portanto, é responsável pelo que lhe sucede em razão da justiça das soberanas leis. E após um novo silêncio, para permitir ao discípulo refletir, Jesus prosseguiu. Quando arrojamos, atiramos para o alto, para cima, tudo retorna. É a lei. Tudo que você lança para o alto, retorna. Até uma criança vai entender isso. Assim também os pensamentos, assim também as palavras e assim também os atos que são direcionados à vida. E não adianta. É implacável. É a pedra que você lança para o alto e que retorna. Mas você se esquiva. E ela não cai muitas vezes na sua cabeça. Mas fere seus irmãos de jornada. Agora pensemos nos nossos pensamentos maus. Pensamentos não tão retos. Pensamentos de imprudência, de maldade, de ódio, de vingança. Quanto nossas palavras mais ainda carregadas, quando poderíamos dizer, amados irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, vá na paz, seja feliz, abençoe com palavras benditas, ao invés de praguejar, de blasfemar, de desejar coisas ruins, transforme suas palavras em bênçãos. E você lançou para a vida as bênçãos, e os seus atos, e as suas atitudes. Por isso é que nós tantas vezes dizemos ao Criador, Pai, perdoa-me, porque errei em pensamento, em palavras e nas minhas ações. E tantas vezes, Pai, eu fui omisso, deixei de fazer, fiquei calado no meu canto com medo e não fiz. Quando poderia ter ensinado, quando poderia ter tomado uma atitude, quando poderia ter dado a minha participação moral, que eu já estou aprendendo, preferi calar-me. Também é errado. Então, tudo que você lança para a vida de Jesus, volve com as cargas emocionais ampliadas, após serem atiradas para a frente. O Pai generoso compreende a rebeldia dos seus filhos em aprendizagem. Que lindo, diz Jesus. O Pai compreende a rebeldia dos seus filhos em caminhada. E o Pai nos compreende. O tempo todo, o Pai está conosco, nos compreendendo, porque está dentro do nosso coração. Mas a gente prefere dormir. Já repararam? Prefere não ouvir. Isso é dito para outras pessoas. E por isso voltamos tantas e tantas vezes às casas em busca de socorro. Porque somos vitimizados. Porque nós nos vitimizamos. Nos colocamos como vítimas de tudo aquilo que acontece. Quando muitas e muitas vezes, ao invés de nos vermos como vítimas,
deveríamos nos ver como atores que fazem acontecer. Mas se é bom ou se é ruim, é do nosso livre-arbítrio, é do nosso alvitre, da nossa escolha, direcionarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. E, finalmente, todavia, a qualquer ação, sempre vai corresponder o quê? Uma reação equivalente. É a lei da causa. Não é verdade? E Jesus termina. Cessada a oportunidade da opção é escolha, se foi mal aproveitado, é aplicado ao infrator o necessário corretivo. Daí vem o tema da palestra. Correções libertadoras, a fim de evitar-lhes danos mais graves na sua conduta. E Jesus era muito mais mestre. Ele, nas suas elocuções, ensinava. Porque nós tentávamos não entender lá, mas hoje, sofridos após 2000 anos, conseguimos ler e conseguimos entender mais. Quando Jesus diz ainda, são felizes aqueles que se encontram em correção libertadora. Aqueles que estão ainda em correções libertadoras, porque se purificam para o reino dos céus. E o reino dos céus está onde? Mostrem para mim, se não dentro de nós. Então as nossas correções libertadoras começam, libertadoras, essas correções que começam dentro de nós. A existência terrena, que é tida como feliz, isto é, sem preocupações financeiras, sem problemas sociais, com saúde perfeita, não representa muito para quem desfruta, mas concessão divina para ser utilizada, delineando as futuras experiências iluminativas. Agradeça. Se você tem a abastança, se você tem a saúde, se tudo está bem com você, agradeça. Mas aproveite para novas experiências iluminativas adiante. Afinal de contas, nós nos espelhamos naqueles que estão na nossa frente, porque nos ensinam o tempo todo. Esquecemos-nos, todavia, que na nossa retaguarda, atrás de nós, há quantas criaturas que também se espelham em nós. Concordam? Que também nos olham e que também percebem a nossa luta incessante e veem o nosso sofrimento. Todavia, espelham-se porque já percebem que nós estamos nos auto-iluminando, porque nós nos autoconhecemos, nos auto-transformamos. Desse modo, quem malbarata, desperdiça a existência, retorna em escassez. Aquele que a perverte, volve excruciado, ferido pela sua ausência. Todo e qualquer que corrompe, a vida, pelo uso indevido, refaz o caminho, Pedro, recolhendo os calhaus, as pedras e os espinhos que deixou em abundância. Não há como. E ele termina, o sofrimento, Pedro, é bênção que o Pai oferece aos seus eleitos. O sofrimento é bênção. A poda renova. A dor desperta. Por isso é uma bênção. Bem sei que no atual estágio da evolução humana, considera-se a felicidade como a ausência de problemas e a alegria na condição de falta de preocupações, não é verdade? Abastança financeira e ausência de preocupações. Então acham que a felicidade também está completa. Mas o reino dos céus é diferente das conjunturas humanas, começando nas fronteiras do comportamento terreno. Que bela lição, amados irmãos, o Mestre nos deu nessa noite, via Amélia de Rodrigues, para pensarmos e voltarmos à nossa infância, que quantas vezes fomos repreendidos,
e outras vezes fomos punidos. E vemos tantos pais hoje que já não punem, que já não repreendem, que deixam as crianças ao bel prazer fazerem tudo o que querem. E depois tem lágrimas de sangue e de sofrimento quando veem os filhos adolescentes cometendo atos tão insanos, tão vis. E aí se perguntam, onde foi que eu errei? E a resposta está clara quando o mestre diz, a corrigenda é libertadora. As correções nos libertam. Então saibamos, com amor e com bondade, e sobretudo com respeito, orientarmos as nossas crianças. Para que essas crianças cresçam, já que elas vêm com olhos muito maiores, já repararam? Com olhos já despontam no seu nascedouro com olhos abertos, olhando-nos, inquirindo-nos e questionando-nos. E já não aceitam certas atitudes e certas respostas. Porque querem respeito, sim, mas querem respostas exemplificadas em atitudes coerentes com as nossas palavras e coerentes com com o nosso pensamento. Nossa maneira de pensar e de falar faz com que nosso modo de agir seja exemplificado no dia a dia. Então podemos cobrar. Mas cobrar no sentido justo da orientação, ensinando-os. Eles entendem desde cedo que eles estão aqui coadjuvantes e colaboradores como espíritos de luz. Todos eles. Mas muitos ainda recaem no mesmo erro, como nós também recaímos. E precisamos retornar. E que nosso retorno, amados irmãos, seja de mais paz, de mais amor, de mais luz, porque compreendemos que castigados que somos todos os dias, quando erramos, merecemos a justa punição. Então dizemos ao Pai, Pai, perdoai as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu, tal qual como eu, perdoo os meus devedores, perdoo as ofensas que me agridem, me ferem, me caluniam. Mas pedir logo adiante, não me deixe, Pai, cair novamente na tentação do mesmo erro. E se permitir, Pai, castigos duros, que eu saiba aceitá-los e compreendê-los. Bendito Pai, amado Mestre Jesus, obrigado por seus ensinamentos e que nessa noite voltemos para os nossos lares, refletindo como quiçá Pedro passou a noite toda em reflexão com as sábias respostas, iluminativas respostas do Mestre, dizendo, benditas sejam as corrigendas, as correções para nos libertar desse jugo opressor que ainda trazemos em nossos pensamentos. E, sobretudo, calcados em nossos corações rebeldes, empedernidos, duros, tais quais como pedras que não aceitam a verdade. Para que Jesus possa dizer e dizer-nos, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe e que a paz do Senhor esteja com todos vós. E que assim seja. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o seu nome.
o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, agora vai acontecer a chamada para os passos, né? Através do painel ali. Enquanto isso, nós vamos cantar um pouquinho, enquanto se realizam os passos. Tá? Licença, eu gostaria de dar um testemunho. Posso falar? Interrompendo um pouquinho Não, do teu canto. Licença. Vem aqui, minha noite. Boa noite para todos. Vou dar um testemunho que há 5 meses atrás eu estive aqui com a minha neta e estava com um problema de saúde, um problema muito grave que não descobriu o que ela tinha. E com a graça de Deus, a gente, já faz acho que 1 ano e pouco que eu venho aqui na NAI, e com a ajuda muito grande da NAI, o Sérgio, inclusive o Sérgio e a Cleusa esteve no hospital para fazer uma visita para ela. Há 5 meses atrás, ela começou assim a ter um problema muito grande de saúde e ela vinha assim emagrecendo dia a dia e não descobriram o que era, e eu vinha trazendo ela aqui na NAI e vinha fazendo acompanhamento aqui no centro e levando no médico e não descobriu o que era. Foi internada no hospital, ficou 2 semanas e não conseguiam descobrir o que era. Enfim, numa quinta-feira, quando eu vim, os médicos já estavam assim, já entrando em desespero, que não descobriu o que era. Enfim, aí na quinta-feira vim muito desesperada, eu só chorava. E na sexta, vim numa quinta-feira, e daí na sexta-feira, quando eu fui no hospital, eles descobriram que era Crohn. É uma enfermidade no intestino que não tem cura, e é uma doença grave que não tem cura. E que na quinta-feira estive aqui e eu já não estava mais com esperança. E daí na sexta-feira os médicos se reuniram e descobriram que era essa doença. É uma doença que vai, ele vai comendo toda como que é? Puxa vida, é no intestino, é uma infecção no intestino que vai comer tudo, vai absorvendo todo. Os tecidos, né? Vai comendo os Meu tecidos. Deus, me fugiu a palavra. Fica nervosa, enfim, ela estava com 30 quilos e estava se definhando, e a veia dela, ela estava na sonda, já a veia dela estava se rompendo tudo, que já não estava mais suportando, enfim. Daí na sexta-feira descobriu o que era, ele já entrou em tratamento, e na segunda-feira ela já recebeu alta, deu continuidade aqui no centro. Abençoado seja esse centro espírita, que veio fazendo acompanhamento com ela, e, enfim, e foi no médico, e todos os meses, fazem 5 meses. E a semana passada ela esteve no médico, e o médico disse que a partir de agora, de 3 em 3 meses, que ela volta a fazer. Ela vai de 3 em 3 meses agora, faz exame de sangue e volta a fazer o tratamento. E com a graça de Deus, esse centro abençoado, que acompanhando a minha neta, o Sérgio ali na maca, com todos os
médiuns, né? Enfim, mais uma vez, nós muito agradecida por ser abençoado desse centro aqui, que sempre estão unidos. Estou muito agradecida. Posso aproveitar? O que a gente faz depois desse depoimento? Dessa mãe, dessa avó. A gente dobra espiritualmente os joelhos, amados irmãos. Toca uma musiquinha bem calma. Essa música, a palestra era da Suzy e eu me preparei para cantar, então vou aproveitar. Não seja só um canto, só um pouquinho, só para eu falar. A gente dobra os joelhos do coração. Fecha os olhos da cara e diz a Deus: Pai de amor, de tanta bondade, obrigado. As lágrimas que vêm aos nossos olhos, Pai, enseja-nos a gratidão do amor, trazendo a esta terra o lume da esperança e da fé, rede viva e renovada. Concedeste-nos, Pai, as duras provas, os castigos e as punições, como corrigenda para os nossos erros, e nosso livre-arbítrio as aceitou. E na paz nos foi dada a oportunidade, Pai, de também nos curarmos das nossas mazelas morais. No imo da nossa alma, Pai bondoso, está seu reino de amor, o sol esplendente da luz que nos refugie na esperança e na crença que estamos saudáveis, porque nos curamos, Pai, todos os dias, porque curamos nossos pensamentos, as nossas palavras, e nossos atos são de amor e de esperança. Obrigado, Pai, por nos fazer acreditar pelas palavras testemunhais da avó, que rogou como rogavam tantos a você, Mestre Jesus: se tu queres, eu serei curado. E Jesus sempre nos devolveu pelos seus ensinamentos, recobertos de amor e de bondade: eu o quero, estás curado. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, benfeitores do amor do além, mas presentes cotidianamente no nosso coração. Que este lar que nos abriga e que nos traz de volta para buscarmos a esperança e a cura das nossas mazelas do corpo, seja a esperança renovada de uma nova vida. E agradecidos te louvamos, Pai. Não prometemos, mas vamos sair daqui renovados, com a esperança de que nossas atitudes também são renovadas pelos ingentes esforços, na constância e na perseverança, no bem e no amor. Obrigado, amados irmãos. Fiquem bem, fiquem na paz e fiquem na luz. Que assim seja. É número 24 a música. Eu faço sem a...